O amor profundo não pode surgir de poços rasos. Em um mundo dividido, devemos lembrar que recebemos um ministério da reconciliação e não da reclamação. A construção social-racial que o mundo contaminado pelo pecado construiu colocou um tipo de raça superior à outra. Mas a vida profundamente formada nos convida a renunciar aos padrões do mundo e ao controle de como as coisas são. O mundo pode dizer que é um reino invertido, mas na verdade esse é o reino de Deus, repleto de sua diversidade e criatividade. Esse é o caminho da cruz, onde aprendemos como trazer a reconciliação racial para o mundo dividido. Esperamos você neste domingo para a segunda parte da nossa série de mensagens. Bom dia, igreja, graça e paz. Amém, glória a Deus. Quem aí quer viver na profundidade de Deus? Amém? A semana passada o Paizão começou, né, essa série de mensagem, né? E quanto mais na superfície você estiver, maior será o impacto da tempestade da vida. Eu pedi para a Gleise colocar a foto de um casal. Você conseguiu, Gleise? E você foi projetado para viver uma vida real, verdadeira, transformada, extraordinária, cheia dos propósitos de Deus. Esse casal, depois vocês podem procurar ver na internet. Quando teve a tsunami, né, em 2004, na Tailândia, lembra? Quem lembra desse episódio? Esse casal, eles estavam numa ilha, lá numa ilha na Tailândia, bem próxima do lugar onde aconteceu a tsunami. Só que eles estavam a 23 metros de profundidade. E quando passou toda aquela... Eles estavam lá mergulhando, vendo toda a beleza do oceano. E quando eles voltaram, eles começaram a perceber pessoas gritando, mas como falavam num idioma diferente, né, no idioma de lá, eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. E só quando eles foram chegando no hotel deles, uma parte do hotel tinha caído, mas o quarto deles, onde eles ficavam no fundo, tinha sido preservado. E aí depois eles foram se assustando com toda a notícia do que foi aquele tsunami, né? De quantas vidas foram perdidas, de tudo que foi arrasado ali pela fúria daquela grande onda. Mas eles estavam na profundidade e não foram atingidos. E até mesmo o local onde eles estavam hospedados foi preservado. E eles contam, né, que como passou aquela onda enorme, e eles vão contando, escreveram até um livro de como foi o livramento sobre a vida deles. E através dessas mensagens que nós vamos trazer, através dessa série, é o que nós queremos que você entenda, espiritualmente falando. Quanto mais nós estivermos mergulhados em Deus, quanto mais nós estivermos na profundidade com o Senhor, as tsunamis, as ondas fortes não vão atingir a nossa vida, não vão abalar a nossa fé, porque nós vamos estar seguros em Deus, preservados em Deus, né? Pode tirar, Gleise. Então, hoje, nós vamos estar vendo, o tema de hoje é trazendo reconciliação racial em um mundo dividido, né? Essa mensagem, né, essa série de mensagens é baseada no livro A Vida Profundamente Formada, de Rick Villodas, né? Então, ele diz assim: não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas vezes somos discipulados na superficialidade.
quer saibamos ou não, quer vejamos ou não, entendamos ou não, sempre corremos o risco de sermos educados de modo raso. Somos formados no nosso falso ego por nossas famílias de origem, apresentações alternadamente manipuladas pelas mídias sociais e sistemas e valores de um mundo que determina o valor com base nas realizações, posses, eficiência, perspicácia intelectual e dons, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que nós somos instruídos, nós recebemos instrução, né, do mundo, de um mundo materialista, superficial. Não é baseado nos princípios da palavra de Deus. E nós recebemos e trazemos para a nossa vida aquilo que nós aprendemos, né, dos nossos pais, nas escolas, né, que é tudo baseado nesse mundo materialista, superficial. E nós hoje vamos aprender uma forma diferente. Então, aqui traz reconciliação racial. Hoje nós vamos compreender que a vida profundamente formada, ela traz reconciliação racial para um mundo dividido, né? Então, um mundo racializado. Eu fiz algumas anotações aqui, porque hoje em dia, até a forma que você se refere, né, até a forma que você fala, né, você é tido como um preconceituoso, né? Então, nós somos sistematicamente confrontados por problemas de um mundo racializado. As histórias que ouvimos e vemos parecem não ter fim, quer sejam nas televisionadas ou apenas no nosso conhecimento. Somos quase sempre sobrecarregados pelas ideias e práticas destrutivas que estabelecem hierarquias sutis de um valor humano com base na cor da pele, né? Então, nós estamos acostumados a ver, né, notícias, né, uma atrás da outra, que artistas, cantores, principalmente jogadores de futebol, né, sempre a mídia joga, né, pessoas que sofreram preconceitos raciais. Mas, às vezes não, quase sempre, né, aquilo que nós passamos, que pessoas comuns passam, poucas vezes é levado à mídia, é levado ao conhecimento, né? Mas eu mesma, eu passei preconceitos racial, né? Mas nós vemos assim, minhas irmãs, né, que são mais velhas, passaram um tipo de preconceito, sofreram um preconceito racial. Eu, de uma forma, meus filhos de outra, minha neta, hoje, tem passado, né? Então, a gente vê que isso acompanha, né, a humanidade, nós podemos dizer assim, né? Então, pessoas são julgadas, muitas vezes, pela cor da pele, e não somente cor da pele, às vezes, aqui no Brasil, né, nós temos muito, as regiões, pessoas sofrem preconceito por causa da região da onde elas nasceram, né? Então, eu fiz umas anotações aqui, de onde vem esse termo raça, né? De onde vem esse termo raça? Então, o que eu achei? Que eu achei lá no Google, né? Que esse termo vem desde 1942, né? Desde a época da colonização do Brasil. Então, isso foi usado, esse termo raça, foi usado para
para indicar classes sociais, né? E a cor da pele, né? Colocando os africanos como pretos e negros, os asiáticos como amarelos, né? E os índios, né, como marrons. Então, houve uma classificação, né? Houve uma classificação sobre raças, né? Como raças. Embora, aqui o Rick Villodas diz assim, embora os símbolos do racismo tenham, em grande parte, sido derrubados, mas o espírito do racismo continua a permear no mundo. Gente, essa questão não é uma questão só, vamos dizer assim, cultural, mas é muito mais espiritual. Tem um peso espiritual por trás de todas essas coisas, né? Aqui, nós fomos para São Paulo, né? Mês passado, né? Que a gente foi lá no, como chama mesmo? No Ibirapuera. E andando pela cidade, a gente foi vendo vários símbolos, estátuas, né? E que marca todo esse tempo histórico do Brasil, né? Onde era forte, né? Onde os povos sofreram com esse preconceito racial, né? Com a implantação desse termo raça, né? Onde as pessoas eram divididas e rotuladas pela sua cor da pele e tal. Né? E a gente vê que faz parte da nossa história isso. E uma vez, conversando com o moço do IBGE, que foi entrevistar, fazer o censo na minha casa, né? E quando ele pergunta lá, tem uma parte, um campo lá, que você tem que falar qual a sua cor de pele, né? E ele falou assim, aí eu falei, não está claro, não é óbvio? Porque ele também era negro. Aí ele falou assim, não, mas a gente tem que perguntar. Porque tem pessoas que elas não se julgam, não admitem, ou não se julgam negras. Ou, né? Então, tem que ser aquilo que a pessoa determina, fala a respeito de si própria. Né? Porque se a gente coloca alguma coisa... E ele estava me contando que ele morou um tempo nos Estados Unidos e trabalhava numa firma que prestava serviços, né, domésticos assim na casa. E aí mandaram ele para uma determinada casa e lá na frente da casa ele tocou a campainha, tudo, foi atendida pela dona. E quando a mulher saiu, assim, olhou feio para ele e falou assim, você não viu o símbolo? Então, tinha um símbolo lá, né, em frente à casa, ele mostrou, falou para mim, né? E aquele símbolo classificava assim que eles não aceitavam qualquer aproximação com negros. E ele não sabia. Né? Ele estava morando lá há pouco tempo e ele não sabia. Aí ele teve que ligar para o chefe dele na firma e mandar uma outra pessoa para fazer o serviço. Né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem muito esse tipo de coisa, na verdade, não temos. Né? Mas no tratamento, né? No convívio, em todo o meio que nós temos, né, muitas vezes nós sentimos, né, vemos claramente o preconceito racial. Né? Pessoas são diminuídas, hostilizadas por conta da cor da sua pele, por conta do seu sotaque, né, que mostra a região de onde veio. Né? Então, nós vemos isso. Mas não estamos desamparados. Há uma saída
que pode nos levar além das abordagens desconectas e estreitas que falham em envolver as múltiplas perspectivas do racismo, né? Então, a vida interior que inclui o nosso passado coletivo, a vida interior e o engajamento externo, né? Então, às vezes, quando você aborda qualquer questão com respeito ao racismo, a gente percebe duas coisas. Pessoas que realmente são racistas e pessoas que sofrem o racismo e se posicionam de uma forma, assim, até agressiva, né? Agressiva contra o outro, contra o seu próximo. Eu falo muito com o meu filho. Meu filho, ele é muito assim de defender todas as classes, né? Ele se posiciona em favor de todo, vamos dizer assim, de todo desvalido, de toda a classe que sofre algum tipo de preconceito, ele se posiciona. E aí ele vai, muitas vezes, nas redes sociais e coloca as palavras, um posicionamento. E eu procuro sempre falar para ele o seguinte: muitas vezes a gente querendo, né, nos defender por conta de um preconceito sofrido, a gente se torna preconceituoso também contra o outro. A gente se posiciona de uma maneira geral, né, e começa a agredir o outro, né, e acaba se tornando aquela guerra, né? Aquela guerra sem fim, né? Uma vez conversando com uma amiga e eu fui falar alguma coisa a esse respeito e ela, por ser ativista, né? Não sei se é essa a palavra certa, e ela ficou muito brava e transtornou assim de um simples comentário, né? Então, porque o que eu disse que o negro, eu falo enquanto negra, eu creio assim, nós não temos que nos colocar também como coitadinho em judiação. Nós temos que ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus fala a respeito disso, né? Qual é a visão de Deus a respeito disso, do racismo, né? Vamos ver, nós vamos ver nessa manhã. A questão é, a nossa fé não pode nos posicionar para o lugar onde estamos. A nossa fé nos posiciona a partir da realidade e da cultura e ética do céu. Precisamos olhar da eternidade para o presente. Então, nós não estamos aqui para nos posicionar e da maneira que o mundo faz, né? Da maneira que o mundo faz. Porque o mundo se posiciona de uma forma de um agredir o outro. Na verdade, muitas vezes não estão buscando igualdade, mas estão buscando uma guerra interminável, sem fim, né? Mas somente uma verdade poderosa pode destruir a mentira destrutiva, uma mentira destrutiva e perigosa. Em 1 João 3, versículo 8, diz assim: por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Esses termos que nós ouvimos, né? Racistas, né? Isso não vem de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Deus
O que a palavra de Deus nos diz é que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Eu estava falando com a classe de batizandos hoje de manhã, né? E falando a respeito do amor de Deus, né? Deus criou todas as coisas. E em cada versículo nós vemos aquela finalização. Deus criou e viu que tudo era muito bom. Tudo que Deus fez, no final daquela criação, Ele fazia uma análise daquilo que foi feito e diz a palavra. E tudo era muito bom. Mas tudo isso muito bom que Deus fez, né? Toda a natureza, todo o ser vivente que Deus fez, foi feito através do poder da sua palavra. Mas quando Ele nos fez, quando Ele fez o homem e a mulher, Ele o fez com as suas próprias mãos. Então, a palavra diz que Deus fez o homem, soprou nele o fôlego de vida, né? E a partir do homem, Deus fez a mulher. Então, Deus nos fez com amor, e a Bíblia diz que fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, da onde vem essa questão de raças? Da onde vem essa ideologia de que eu sou maior ou menor do que o meu irmão, do que o meu próximo, por conta da minha cor, por conta do jeito que eu falo, por conta do jeito que eu me visto, né? Da onde vem isso? Essa ideologia, ela é demoníaca, né? Ela vem do diabo, porque o diabo, desde o princípio, ele tenta desfazer as obras de Deus. Desde o início, ele tenta colocar separação entre o homem e Deus, né? As meninas, as adolescentes que estão na classe de batizandos, falam assim, mas deixa quando eu chegar no céu. Eu vou ter uma conversa com Adão, né? Então elas falam assim, eu dou risada. Vou falar para Adão, mano. Então elas falam assim, né? Mas, na verdade, desde o princípio, Satanás tem se metido, né, entre Deus e o homem, colocando divisão, colocando desigualdade, né? Isso nós sabemos que é diabólico isso, não vem do coração de Deus, mas o versículo aqui de 1 João 3,8 é poderoso. Diz que por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para destruir toda essa ideologia maligna, né? De separação, de desigualdade. Para isso Jesus veio. A cruz de Cristo não é apenas uma ponte que nos leva a Deus. Ela é uma marreta que derruba os muros que nos separam. Então, se eu creio, a cruz de Jesus é uma ponte para ligar o homem a Deus. Amém, está certo. Mas, se eu ficar somente aí, eu estou na superficialidade, né? Eu estou no raso. Porque eu tenho que crer, ver, entender o poder que há na cruz de Jesus, né? Ela é poderosa para desfazer as obras do diabo, para destruir, a Bíblia diz, né? Para destruir as obras do diabo. A cruz, ela é poderosa. Deus não se ocupa apenas da lavagem a seco da nossa alma, mas de derrubar os muros e criar uma família. Então, nós estamos aqui, né? Nessa igreja, nosso lema é que a nossa igreja é uma família para pertencer. Então, quem pertencer a essa família? Todos, né? Todos pelos quais Jesus derramou seu sangue lá na cruz, né? Jesus Deus não enviou o seu Filho ao mundo para morrer, para sofrer, para dar a sua vida, para fazer esse maior que aquele. Não, a cruz nos coloca
todos em igualdade diante de Deus, né? Jesus veio para derrubar, né, essa ideologia do maligno. Alguém poderia argumentar que o fruto principal do Evangelho não é levá-lo para o céu quando morrer, mas sim a uma nova família milagrosa que se forma a partir da morte e ressurreição de Cristo. Então, se a gente pensar, nossa, eu aceitei Jesus, né? Jesus morreu, recebi o Evangelho, né? Para que quando eu morrer, aí eu vou para a glória, né? Eu vou ser simplesmente uma religiosa, né? Eu vou ser como muitas, a prática de muitas religiões por aí, né? Que crê em Cristo, na salvação só para a eternidade. Não, o Senhor, a palavra, o Evangelho, boas novas, é para esse tempo, para enquanto estivermos aqui, né? Boas notícias para nós, para esse mundo dividido. O Evangelho é boas notícias. E a boa notícia que Deus tem, né, é que a partir do nosso recebimento de Jesus para a nossa vida, né, no nosso coração, nós somos incluídos numa família e temos um bom Pai. Amém? Eu me lembro quando eu me converti lá pelos anos 80, e naquela época era uma época que tinha muitos programas evangélicos, e alguns até americanos. E eu lembro de um programa que eu assistia, eu acho que era todo sábado de manhã, e eles cantavam um louvor que dizia assim, há um lugar junto à cruz, há um lugar junto à cruz para mim. Milhares já foram, mas ainda há lugar. Há um lugar junto à cruz para mim. Então é isso que a cruz de Cristo representa, né? Sempre haverá um lugar para aquele que chegar. Não importa se é preto, se é amarelo, se é azul, se é cor-de-rosa com bolinha verde. Não importa. Há um lugar. Há um lugar. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu para nos fazer membros de uma família, Jesus morreu para nos dar uma nova vida, para mudar nossa realidade, amém? Então, nosso posicionamento não pode ser deste mundo, né? Aí, muitas vezes, essa amiga, né, ela ficou assim pela posição que eu me coloquei diante daquilo do assunto que estava sendo falado, né? Porque ela acha que eu tenho que ter uma posição, né? Dentro desse conceito de eu defendo e tal. E o meu filho, às vezes, na época de eleição, ele falou muito para mim e para minha filha: vocês são mulher preta, então vocês não podem votar em fulano e ciclano, né? Vocês são... Mas o que aquele outro que diz defender, né? O negro, o índio, o que ele... toda a ideologia dele, todo o pensamento dele está pautado na palavra de Deus? Então, meu posicionamento precisa ser como um cidadão do céu. O meu posicionamento precisa ser dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus. O perdão de pecados é a primeira onda da graça, mas depois dela há um oceano de bondade de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? O perdão de pecados, quando nós recebemos Jesus, quando nós somos perdoados, glória a Deus, isso traz uma paz na nossa alma, uma alegria, mas é só o começo. Deus tem maravilhas para fazer na nossa vida, Deus tem maravilhas, Deus quer mudar, né, a realidade à nossa volta.
E Ele vai usar quem? Ele vai nos usar, Ele quer nos usar como instrumentos dessa onda, desse oceano de bondade. Nós precisamos estar no meio, nós precisamos estar posicionados, incluídos nos planos de Deus para essa terra, para esse mundo, né? A justiça racial e a reconciliação continuam a ser duas questões mais urgentes na fé no mundo, mais urgentes da fé do testemunho público, né? Então, a justiça racial e a reconciliação, né? Porque, como eu falei, quanto mais nós tomamos posição, né, da maneira que o mundo quer, exige de nós, né, muitas vezes nós vamos causar mais divisões, nós vamos causar mais preconceitos, mais guerras, né? E o Senhor está nos chamando para uma reconciliação. O Senhor deseja, Ele deu a sua vida para reconciliar o homem a Deus, né? Quando a essência do Evangelho é reduzida à vida após a morte, ou uma decisão pessoal gloriosa, mas estritamente individual de fé, ela deixa de ser verdadeiramente o que Jesus descreveu como as boas novas da vinda do reino de Deus. Como se pode prever a urgência real em ver vidas orientadas para uma maneira mais amorosa e justa de entrar no mundo, né? Então, quando nós reduzimos, né, a vinda de Cristo, a salvação, a boa nova de Cristo, né, só como uma vida após a morte, né, nós não estamos entendendo aquilo que Jesus falou quando Ele disse que veio para estabelecer o reino de Deus, né? Não é só sobre o amanhã, sobre a eternidade, mas é sobre hoje, sobre aquilo que Deus quer fazer hoje, né? Então, o propósito de Deus não é que simplesmente nos fazer assim, como cristãos, nós convivemos com as diferenças e tal, mas o que Deus quer que nós levamos as pessoas a entender que para Deus não há diferenças. Para Deus há vidas que foram criadas à sua imagem e semelhança e que Ele tem um plano de salvação e de vida em abundância, ainda aqui nessa terra. Sendo nós, o negócio de Deus não é apenas para salvar as almas. Ele opera para gerar uma nova família. Para isso nós estamos aqui. Sendo nós discípulos de Cristo, como nós devemos lidar com uma sociedade dividida e racista, né? Então, como que nós devemos nos portar, né? Sendo discípulos de Cristo? As pessoas muitas vezes nos questionam a esse respeito, né? Mas você é crente? Qual a tua posição, né? Como você vê isso? Como você se posiciona? Todos nós temos hábitos raciais. Todos temos formas conscientes e inconscientes de cativar outros racialmente. Alguns hábitos enraizados no amor, na justiça, e outros pelas diferenças, e no apreço pelas diferenças dos demais. Outros estão arraigados na ignorância, medo e propensão em marginalizar o que é diferente, né? Então, como eu falei, não é somente, às vezes, o racismo não é somente pela cor da pele. Às vezes, a região onde a pessoa veio, o sotaque da pessoa, né? Você já se pegou
não precisa responder, só no seu íntimo. Você já se pegou em algum lugar, por exemplo, você está sentado em um lugar público, de repente se aproxima de você alguém que é diferente, tem uma cor de pele diferente da sua, ou com um sotaque diferente, e você, de repente, pega a bolsa, coloca debaixo do braço, né? Ou vai saindo de perto, né? Ah, esse daí, ó, ixi, né? Então, às vezes, todos nós temos esses hábitos racistas, porque nós somos criados, doutrinados, né? Numa superficialidade, né? Uma mentalidade fora da palavra de Deus. Eu lembro que eu assisti uma pregação da pastora Thalita, que ela disse assim que ela foi pregar numa igreja, tal, aí chegou uma irmã e disse assim para ela: nossa, filha, você é tão bonitinha, né? Mas com esse sotaque, né? Então, a gente vê, né? Que não é muitas vezes pela cor da pele, mas pelo modo de falar, né? Pelo sotaque. E às vezes a gente, dentro da igreja, tem algum tipo de preconceito. Como uma vida formada no profundo oferece cura para a justiça racial, então, nós vamos ver agora hábitos que nós podemos desenvolver para trazer a reconciliação racial, né? Para derrubar esses muros. Primeiro hábito é o hábito de aprender com o passado, né? Nós não podemos entender a realidade do presente sem reconhecimento honesto do passado, a menos que olhemos para trás e vejamos como fomos educados e a forma inadequada, continuaremos a viver os mesmos padrões gerados da geração anterior em diante, né? Então, eu estava falando que quando a gente foi lá no Ibirapuera, né? Nós vimos várias estátuas ali, e eu lembro que nós passamos por uma delas, eu não lembro, eu sei que a gente estava num grupinho de meninas, e a gente leu o que estava escrito ali, né? Tem uma frase por vamos dizer assim, uma pessoa famosa da sociedade, né? Do passado, que colocou uma frase ali, e eu lembro que a gente falou, discordamos daquela frase, né? E falamos, não, você fale por você, fulano de tal, né? Não vou falar aqui o nome, né? Mas falando assim, não, nós não concordamos com essa frase. Mas nós vemos, e se você colocar na internet, você vai ver que em São Paulo tem várias, e no Brasil tem vários monumentos que mostram como foi enraizado, como surgiu isso entre nós, né, do preconceito, do racismo, né, de colocar a pessoa, né, o negro, muitas vezes o índio, né, colocar muitas vezes como um animal de carga, né? A gente vê muito isso. Mas o que nós vamos fazer a partir disso, né? Então, o que diz aqui? O primeiro hábito, aprender com o passado. Então, eu vi lá na internet, pesquisando, que tem um grupo, né, algumas pessoas que querem derrubar esses monumentos. Aí eu pensei, nossa, então a gente vai sair implodindo, né, colocando bomba para acabar com aquilo que já está aí? Não. A palavra de Deus sempre dizia ao povo assim, para o povo olhar para trás. Deus sempre dizia ao povo de Israel, para eles olharem aquilo que os antepassados deles tinham feito, né? E muitas vezes o povo era chamado, né, a se lembrar de como seus pais pecaram, de como seus pais deixaram a presença de Deus. Então, Deus nos chama a atenção de olharmos para trás e aprendermos com aquilo que foi feito
com os erros do passado, para nós não cometermos ele no presente e no futuro, para os nossos filhos, os nossos netos. O que nós estamos ensinando, né? O que nós estamos ensinando para eles, né? Então, isso deve ser feito no âmbito individual e coletivo, né? Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de ensinar para as gerações que estão vindo, né? Como os nossos antepassados erraram e como deve ser a nossa conduta a partir disso. Se nós não entendemos o que os nossos antepassados, se nós entendermos o que os nossos antepassados sofreram, mas hoje já há uma outra abertura para nós. Foi isso que eu disse para aquela moça. Nós entendemos o que foi feito. Nós não estamos falando assim, não, foi frescura. Não, nós entendemos, sabemos que foi doloroso, criou marcas, né? Mas nós temos que ver que hoje, nós temos que ver que em Cristo hoje nós temos uma nova abertura, uma nova mentalidade, para fazermos um futuro diferente, para fazermos o presente diferente. E como eu falei no começo, isso tem peso espiritual. Tem peso espiritual. E são coisas que precisam ser derrubadas, não só fisicamente, mas espiritualmente. Então, não adianta nós sairmos aí derrubando monumentos, né, quebrando tudo, pichando, né? Não é esse posicionamento. Nós temos que derrubar essas coisas na área espiritual, no âmbito espiritual. E vamos ver o que a Bíblia diz. Na Bíblia, uma das palavras mais repetidas é lembrar. Constantemente, Deus pede para que a geração atual não cometa os pecados da geração anterior. Mesmo assim, muitas vezes que uma geração caiu, era no mesmo pecado dos antepassados. Então, é por isso que nós precisamos estar atentos, né? Que mesmo Deus alertando Israel, pecava nos mesmos erros dos seus antepassados. Nós não podemos desejar mudança, né, ao nosso redor e cultivar dentro de nós o mesmo ódio que as gerações passadas sofreram, né? Nós não vamos mudar nada da nossa realidade se for através do ódio, da revolta, né? Em 2 Reis 23, 32, Deus diz assim, ele fez o que o Senhor, falando a respeito de um rei, ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. E Jeremias 11:10 diz assim, eles retornaram aos pecados dos seus antepassados, que recusaram a dar ouvidos às minhas palavras, e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Honramos o legado que recebemos quando retemos o que é bom e rejeitamos os erros dos nossos antepassados. Ageu 1:7 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram, né? Então, nós temos que aprender com aquilo que foi feito. Nós temos que aprender. Sabemos que nós não temos que trazer para o nosso coração, né, só aquele pesar, aquela tristeza, mas ver o que nós podemos fazer, com que haja uma mudança, uma transformação, né, e não voltar aos mesmos erros que as antigas gerações cometeram. Então, o segundo hábito que nós podemos desenvolver é o hábito de ouvir as pessoas com atenção. O forte compromisso de ouvir os outros, mesmo quando é difícil e algo crucial para a vida formada
no profundo. Quando se trata de conversa sobre raça, o nível de ofensa quase sempre revela o grau de maturidade. Se não conseguimos superar a ofensa na hora, não iremos muito longe. A reconciliação exige que ouçamos atentamente uns aos outros. Então, nós temos que ter, né, a disposição de ouvir o que a pessoa vai dizer, ouvir, né, a sua forma de pensar, né? E por que é tão difícil ouvir as pessoas? Ouvir uma pessoa exige de nós um ato como o da crucificação. Existem 3 moveres em nosso coração que precisa acontecer para ouvirmos uma pessoa, né? Então, para nós ouvirmos uma pessoa, muitas vezes a gente tem que, vamos dizer assim, engolir nosso próprio ego, né? Aquilo que nós pensamos. Vamos ouvir, aprender a ouvir, não discutir, não brigar. Vamos ouvir. Então, para ouvir uma pessoa, primeiro, o que a gente tem que fazer? Deixar o seu mundo. Abandone o que é familiar para você. Procure assumir o risco e sair da zona de conforto, né? Então, muitas vezes, aquilo que a pessoa vai falar é diferente da nossa realidade, daquilo que nós vivemos. Mas nós temos que estar dispostos, né, a ouvir, né, a sair da nossa zona de conforto, a deixar, né, aquilo que nós estamos fazendo muitas vezes, né, de lado e dedicar um tempo à pessoa. Entre no mundo da outra pessoa. Pratique uma escuta ativa, humilde e curiosa. Então, ouça com atenção, não com descaso. Nós precisamos fazer com que o outro se sinta, veja a importância que ele tem para Deus, né? Então, ouça com atenção a pessoa. Lembra da passagem de Jesus no poço com a samaritana? Né? Ali havia um preconceito, né? Naquela região, dos judeus contra os samaritanos, né? Mas Jesus, ele foi humilde ali, pediu água àquela mulher. Ele não chegou já colocando o dedo na ferida dela, ou acusando ela, né? Você é samaritana, você tem que me servir, né? Você sabe quem eu sou? Não, Jesus foi com amor, dentro da realidade dela, pedindo a água que para ela ali era algo comum, algo que ela sabia fazer, tirar a água do poço. E ele foi ali, ouviu aquela mulher e ofereceu para ela uma água superior, né? E que seria sua própria vida. Permita ser ensinado pelos outros. Abra-se para as novas visões do mundo. Ouça aquela pessoa com o coração aberto para aprender, né? Todos têm algo para ensinar, nós precisamos estar dispostos a entender. Quando uma pessoa vai contar a respeito da sua realidade, daquilo que ela sofreu, né? Daquilo que ela viveu. Então, tenha o coração, né, disposto para ouvir e para aprender. Às vezes, jovens não têm paciência em conversar com idosos, né? Quando idosos vão contar a respeito da sua experiência, daquilo que já viveu, os jovens muitas vezes são preconceituosos, não querem. Então, Filipenses 2, 5-8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo
encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, esse é o exemplo de Cristo para nós, que nós precisamos seguir. Às vezes, nós estamos cheios de nós mesmos. Às vezes, a mídia nos coloca de uma forma que a gente, né, começa, porque eu sou negra, eu sou mulher negra. Agora, todo programa que você liga, você vê, né? Porque a mulher negra, que a igualdade, porque isso e porque aquilo, e vai nos colocando num ego, né? Então, o que nós temos que aprender, Jesus, ele se humilhou. Para ele vencer, ele se humilhou, se esvaziou da sua glória, se esvaziou de si mesmo e tomou a posição de servo. E foi dessa maneira que ele conquistou as pessoas, né? O terceiro hábito que nós podemos desenvolver. Então, aqui, você ganha uma frase, né, aqui, que você ganha argumentos quando fala, mas você só ganha pessoas quando as ouve, né? Então, quando eu falo, né, posso ganhar muitos argumentos, falando, né, colocando aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas para ganhar alguém, muitas vezes eu preciso me calar e ouvir, né? Então, desenvolva o hábito de lamentar. Terceiro hábito. Desenvolva o hábito de lamentar sobre uma realidade diferente da vontade de Deus. Então, a reconciliação formada no profundo não pode ocorrer sem uma disciplina espiritual de lamento. O ato de lamentar é a resposta espiritualmente madura à tristeza e ao sofrimento. Lamentar é um ato que ajuda a facilitar a integridade pessoal e a retidão pública. E quando a praticamos, temos uma base bíblica muito sólida para nos apoiar, que está aqui em Neemias 1, 2 a 4. Fala assim, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre a província. Passam por grande sofrimento. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, como eu falei, o racismo é uma questão espiritual também, principalmente. E aqui a gente vê essa passagem de Neemias, né, que Neemias, quando soube como estava Jerusalém, como estava o seu povo, muito sendo humilhado por outros povos que estavam lá naquele lugar, né, enquanto Israel estava no cativeiro, né? E qual foi a atitude dele, né? A atitude dele foi: sentei-me e chorei, e passei lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, tem algumas coisas que nós precisamos levar a Deus em oração, em lamento verdadeiro. Lamentar não é reclamar, é diferente de você reclamar. Lamentar é você se derramar diante de Deus a respeito de uma questão, a respeito de uma situação, seja coletiva, seja de várias pessoas, ou seja algo pessoal seu, né? Nós precisamos ter o hábito de nos derramar diante de Deus, de derramar o nosso coração na presença de Deus.
A nossa revolta não fará diferença, mas o nosso lamento diante do Senhor, sim. Né? Você lutar, brigar para colocar o seu pensamento, a sua ideia, né? Isso muitas vezes não vai levar a nada, mas quando você se coloca diante de Deus em oração, em derramamento de espírito mesmo, de lágrimas, diante do Senhor, pode mudar qualquer situação. O quarto hábito, lamentar não é só apenas chorar, mas também discernir a direção de Deus em meio às lágrimas. Então, você está passando por uma situação difícil, você está sofrendo algum tipo de perseguição, de luta, leve a Deus em lamento, né, em lágrimas. Né? O quarto hábito é hábito da oração reconciliadora. Né? Então, a hostilidade racial do mundo é tão enraizada que estaríamos equivocados de pensar que podemos fazer progressos significativos. É o que eu falei até agora. Né? Isso é algo que está tão enraizado no povo, né? Na nação, que não vai ser nenhuma atitude nossa, seja pessoal ou coletiva, que vai mudar alguma coisa. Sem uma espiritualidade profunda na oração, existem principados e potestades em ação no mundo. Assim, a igreja necessita desesperadamente de repensar a oração. Gente, muitas vezes a gente vê que é uma luta quando a gente chama as pessoas para orar. Nós temos vindo orar aqui de segunda-feira, né? À noite. Às vezes 4, 5 pessoas que vêm orar. Né? Eu já coloquei lá no nosso grupo de intercessão a abertura. Você não precisa vir toda semana, mas uma vez no mês você consegue? Não há nada que nós vamos vencer nessa vida se não for através da nossa oração. Porque a vitória, a mudança, a transformação, nós não vamos conseguir com o nosso próprio braço, mas somente pela mão poderosa de Deus. E o meio de nós movermos essa mão poderosa é através da nossa oração, através da nossa súplica. Quando nós oramos, Deus nos dá mais do que pedimos. Responde mais do que perguntamos e nos dá mais do que imaginamos. Gente, olha o que diz, né? Isso é o que diz a palavra. Quando nós oramos, Deus nos dá mais do que nós pedimos. Você já foi pedir alguma vez, pedir um aumento para o seu chefe e ele deu o dobro daquilo que você pediu? Né? É o que a palavra de Deus nos fala. Ele dá muito mais do que aquilo que nós pedimos. Ele faz muito mais do que nós imaginamos. Então, por que nós resistimos em ir a Ele em oração? Por que nós resistimos em não buscar a Deus da maneira que a palavra ensina? Em Marcos 9, 29... Jesus respondeu, ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Né? Então, muros que nós precisamos derrubar, dificuldades, né, que nós precisamos derrubar, muitas vezes, é somente através do jejum e oração. Né? Às vezes você fica só reclamando da situação. Você fica reclamando que você está sendo perseguido lá no seu trabalho, não sei na onde, e você já colocou isso em oração? Qual é o princípio eterno que opera nesse texto bíblico? Batalhas espirituais envolvem uma busca constante por intimidade em jejum e oração. Existem poderes espirituais que atuam na questão do racismo. Uma pessoa que trabalha pela justiça racial e reconciliação, sem a espiritualidade íntima em oração, está falhando em um quesito importante do progresso de cura. Nunca teremos o que não oramos. Nunca teremos. Você está... tal coisa, não consigo mudar o coração daquele meu chefe. Não consigo mudar
determinada situação na minha família. Você tem buscado em oração? Se nós não buscamos em oração, nós não vamos ter, não vamos conseguir. Amém? No trabalho da reconciliação, a oração é uma recusa inabalável de nos entregarmos à acomodação e autossuficiência. Se eu não estou orando, ou é porque eu estou acomodado demais, ou porque eu acho que eu posso, né, resolver tal situação com o meu próprio braço. O quinto hábito que nós vamos ver é o hábito do autoexame racial. Uma das formas pelas quais desonramos a imagem de Deus nos outros é não fazermos o trabalho árduo de examinar as suposições e preconceito que temos contra eles. Em 2 Coríntios 13:5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a vocês mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então, o Paulo foi bem duro, né, com os crentes de Coríntios, né? Examinem a vocês mesmos. Nós temos que nos examinar, se nós não temos dentro de nós algum preconceito, né? Às vezes, com o nosso irmão, com quem está aqui na fé, a gente dá abraço, dá beijinho, mas lá fora, quando a gente está numa fila, né, de um banco, quando a gente está no mercado, qual é a nossa atitude? Ou quando nós estamos sozinhos, com o nosso próprio pensamento, né? Então, a Bíblia diz, examinem-se. Então, às vezes, a gente traz, né, dessa cultura nossa, né? Às vezes a gente traz falas que demonstram preconceito, né? Às vezes a gente fala, determinada pessoa de tal estado, aqueles lá são preguiçosos. Ah, aqueles lá não trabalham, não gostam do trabalho. Ou falamos, às vezes, aquele ali é de tal estado, ele é desconfiado. Ele é desconfiado, ele vai comendo pelas beiradas, quando você menos esperar, ele te dá o bote. Não é assim que a gente fala? Isso são frases, são preconceitos, né? Raciais, que muitas vezes a gente traz em nós. Nunca fale para alguém, você é um preto da alma branca, por favor. Por favor, não fale. Né? Às vezes a gente usa esse tipo de coisa, né? Ou se eu estou falando aqui porque estou falando com liberdade, porque aqui a nossa igreja ela é bem, né? Tem gente de todo lugar e a gente ama cada um, né? Os irmãos sabem, né? O quanto a gente ama cada um. Né? Mas, às vezes, a pessoa aparece com uma roupa meio colorida, assim, igual eu, a gente fala assim, mas está meio baiano. Né? Nossa, você está com uma calça de um jeito, a blusa de outro, isso aí está meio baiano. Então, às vezes, é um costume, é algo que a gente aprendeu, mas que vai ferir o coração do outro. Né? Então, nós precisamos, às vezes a gente fala, não tenho preconceito nenhum. Mas a gente precisa se autoexaminar. Amém? Todos nós somos socializados numa família de origem e cultura circundante para ver as pessoas de maneira específica. E muitas vezes nós levamos a vida sem nunca refletir sobre as histórias e mentiras. Então, às vezes a gente... É algo que a gente acostuma, desde pequeno, falar, repetir, e às vezes a gente não percebe que está ofendendo, ferindo o nosso irmão. Salmo 139, 23 e 24, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho
do eterno. Então, quando nós ofendemos o nosso irmão, quando nós ferimos o nosso próximo, nós estamos ofendendo a Deus, porque aquela pessoa foi criada à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, assim como nós, né? Então, temos que pedir para o Espírito Santo, sonda-me. O sexto e último hábito de renunciar, que nós precisamos desenvolver, é o hábito de renunciar aos estereotipos e preconceitos, né? Precisamos fazer o trabalho árduo de enraizarmos nossa identidade no amor de Deus e nos arrepender das formas pelas quais atribuímos ou não valor a grupos inteiros de pessoas. É um trabalho para a vida inteira. Rejeitar a hierarquia, muitas vezes, internalizada, que determina a maneira como percebemos a nós mesmos e aos outros. Então, é isso que eu acabei de falar, né? Nós precisamos, muitas vezes, rejeitar aquilo que, a maneira que nós somos doutrinados, educados pela cultura do mundo, né? Romanos 12:2 diz assim: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, o mundo quer nos enquadrar no seu padrão, né? Qual é o tipo, né, da pessoa, né, de uma pessoa que tenha um bom caráter, como que ela é, né? Como ela se veste, né? Como que ela fala, né? E às vezes a gente acaba se amoldando a isso, mas a palavra de Deus diz que nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, mas sim sermos transformados, né, na renovação da nossa mente, né, pela palavra de Deus. Paulo nos ensina a não aceitarmos o padrão do mundo, que tenta moldar nossa mente com pensamentos contrários à palavra de Deus. Não podemos tolerar alguns tipos de pensamentos, né? No Museu do Holocausto em Israel, tem uma frase assim: uma sociedade não é formada apenas por aquilo que ele faz, mas também por aquilo que ele tolera, né? Então, às vezes você fala, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, mas você vê alguém tendo uma atitude, né? E você se cala e você aceita, né? Não sair, é lógico, né? Brigando, fazendo, né? Mas a Natália, né, foi falar na escola, né? Porque a Maria Luísa estava sofrendo alguns tipos de bullying, né? Racial dentro da classe. E a Natália, então, foi conversar, né? Porque estava numa sala de aula, a professora percebeu, você falou com a professora, o que a professora fez a partir disso? Então, muitas vezes, não só falando aqui como professores, mas às vezes no seu local de trabalho, né? Se você, às vezes, lidera alguma área e você vê algum tipo de piadinha, de brincadeira, e você, ao invés de cortar aquilo, você ainda põe pilha, né? Então, uma sociedade não é formada apenas por aquilo que ela faz, mas também por aquilo que ela tolera, né? Em outro momento, o apóstolo nos convida a levarmos o nosso pensamento, a apresentarmos a Cristo para que Ele o torne obediente. Isso está em 2 Coríntios 10:5. Eu gosto muito desse versículo, oro muito esse versículo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, como eu disse, eu tenho um filho que não é crente. E muitas vezes os argumentos dele, né, totalmente contra a palavra de Deus. E eu costumo orar muito esse versículo, né, para que o Senhor traga todo o pensamento dele, né, obediente, né, à palavra de Deus, obediente a Cristo. Que toda ideologia maligna que caia por terra. Nós precisamos aprender, nos colocar o nosso posicionamento de oração, né, diante das coisas. Às vezes você está orando há muito tempo para alguém ser salvo, né, para a sua família se render ao Senhor, né, e eles estão com os pensamentos, né, ali cativos à obediência de Satanás, né, com ideologias malignas. As nossas crianças nas escolas, né, muitas vezes, né, nas escolas que eles tentam implantar essas ideologias malignas na cabeça das crianças, dos jovens, né? E nós precisamos orar, né, pedir que o Senhor traga os pensamentos cativos à obediência ao nome dEle. Amém? Bom, aqui para concluir, nós temos o hábito da confissão regular e arrependimento. Tenha o hábito da confissão regular, arrependimento e perdão, né? Então, aqui, a reconciliação requer confissão regular, arrependimento e perdão. Nós nos reunimos com pessoas quebradas e frágeis demais. Precisamos reconhecer as nossas falhas e erros. Por isso, no sentido da reconciliação racial, faça essa oração junto comigo. Nós vamos fazer uma oração aqui. Eu não sei se a Gleice tem escrita, mas eu vou falar, não? E convido vocês a fechar os olhos, né? Porque muitas vezes, como diz aqui, nós somos falhos, né? Nós somos falhos. Às vezes a gente já cometeu na vida algum tipo de preconceito, né? Contra alguém. E, na verdade, às vezes assim, foi por hábito, né? Por um costume, a gente ofendeu, magoou o nosso irmão, né? Então, aqui tem uma oração, eu vou lendo, e eu convido vocês que fecham os olhos. E dentro dessas palavras, não seja só uma reza, né? Só repetindo porque eu estou falando aqui, ou porque faz parte da mensagem. Mas que seja realmente, né, o nosso coração arrependido diante do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, então, e ore comigo. Deus misericordioso, com força. Eu sei que a gente tomou café faz um tempinho, mas na força do Espírito. Deus misericordioso, confessamos que pecamos contra Ti, em pensamentos, palavras e ações, pelo que fizemos e deixamos de fazer. Não te amamos de todo o coração. Não temos amado o próximo como a nós mesmos. Sentimos muito e com humildade nos arrependemos. Por amor do Teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e nos perdoa, que possamos nos deleitar em Tua vontade e andar em Teus caminhos, para a glória do Teu nome. Amém.
Amém. Glória a Deus. Olá, eu sou o pastor Jonas, aqui da Igreja Esperança Viva, e acredito que você acabou de ouvir uma palavra direto do céu para o seu coração e que Deus falou muito com você. Por isso nós queremos te conhecer melhor. Você pode deixar um comentário, deixar o seu like nessa mensagem e também agora, nesse momento, vai aparecer um QR Code aí na sua timeline e você vai poder então fazer as suas decisões. São 3 decisões que nós oferecemos para você fazer a partir de agora. Lendo esse QR Code, a primeira decisão é se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse QR Code vai aparecer um formulário, você preenchendo e deixando o seu contato, nossa equipe entrará em contato com você. A segunda decisão é se você está desviado, longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja e sentiu no coração o desejo de retornar, então você poderá também preencher esse formulário e colocar o seu desejo de retornar aos caminhos do Senhor. Também entraremos em contato com você e iniciaremos uma conversa nesse sentido. E a terceira decisão, você que quer descer as águas do batismo, também poderá preencher o campo e então poder tomar essa decisão tão importante que Deus deseja de nós. Fique conosco, não saia dessa conexão, porque Deus tem muito para dar para você. Que o Senhor te abençoe muito, no nome poderoso de Jesus.